Fucking overtime! What the fuck, baby? New York is fucking back! Knicks are here, baby! The Knicks are fucking here, baby! Fresh out the garden, baby! We're taking it all the way! We had de Blasio, we had Cuomo, it was rough shit, but we have the Knicks! The New York Knicks run New York City! Bing bong! Tell me a little something, KD. Don't you regret not coming to the Knicks? Don't you regret? Let's go, Knicks! Let's go, Knicks! Let's go, Knicks! Real talk, I'm from New York, and you know what? Tom Brady's a fucking bitch. Fuck Tom Brady, yo. Pô, o Tom Brady tomou de graça, mano. Pô, não, tem que terminar de ver esse vídeo. Esse vídeo é absurdo, pô. Young was still good. He still ain't good at Dyke, man. We're smoking on that Boston pack tonight, you heard? Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Fuck Trae Young! Esse vídeo é absurdo, mano. Esse vídeo é absurdo, assim como é absurdo o título do New York Knicks. Vamos! New York Knicks, campeão da NBA Cup. A primeira vez... Não, continua os fogos. A primeira vez que o New York Knicks levanta uma taça nesse século. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Título. Ah, é Copa da NBA, não vale nada. Irmão, tem taça, então vale. Foda-se. Tem que comemorar. Tem que ficar feliz. Tem que fazer postzinho no Instagram chorando. Torcedor do Knicks que não tiver chorando agora é maluco. Tem que tá chorando. Fogo de novo, foda-se. É festa, porra. É o Nicão. É o Nicão campeão, caralho. Saiu da fila. Porra. Isso é New York Knicks. Tem que respeitar o gigante de Nova York. Vitória enorme pra cima do quentíssimo San Antonio Spurs, que chegou com a moral lá em cima, né? Eliminando o Lakers, eliminando o Thunder, né? O Wembanyama falando palho. O Wembanyama, ele tirou essa NBA Cup pra mostrar o seu lado mais trash talkzeiro, né? Falou pra caramba, falou que certas pessoas nasceram pra esses momentos, né? Quando ganhou de Oklahoma, hoje ele não esteve presente, né? Nos momentos, né? Inclusive atuação bem fraca do nosso gravetão, não fez uma boa final, mérito também do Knicks, que, né, fez ali um trabalho defensivo bom, mas eu acho que no caso do Wemby foi muito mais uma noite ruim dele mesmo. A defesa do Knicks foi bem, marcando ele, mas ele teve muita oportunidade livre que desperdiçou, né, no final do jogo também, tentando ali umas hero balls ali, meio forçando. Então, hoje ele não foi bem, mas o Knicks foi bem, sofreu, tá? Não foi aquela vitória dominante, não foi aquele jogo que o Knicks dominou do começo ao fim, não. Muito pelo contrário, inclusive. O único momento que o Knicks realmente foi dominante no jogo foi no quarto período. No quarto período, sim, o Knicks foi dominante. Dominou os rebotes ofensivos, Mitchell Robinson... Cara, o que o Mitchell Robinson fez hoje, inacreditável. Inacreditável o que fez o senhor Mitchell Robinson, né? Ao todo, o malandro pegou 10 rebotes ofensivos em 18 minutos. Eu vou repetir porque talvez tenha ficado confuso. 10 rebotes ofensivos em 18 minutos. Não são 10 rebotes ao todo. Ao todo foram 15. Foram 10 ofensivos, gerando uma quantidade cavalar de pontos de segunda chance para o Knicks, o que no quarto período em específico foi o grande ponto de virada para o Knicks, né? Se eu tivesse que determinar qual foi o grande fator que fez o Knicks vencer hoje, foram os pontos de segunda chance, foram as posses extras que o Knicks conseguiu, muito por conta do senhor Mitchell Robinson. Então, o Mitchell Robinson foi colossal ali no quarto período e no jogo inteiro, né? Jordan Clarkson fez um quarto período enorme, cara. Enorme. Metendo uma
cacetada de bola difícil, em momentos difíceis, em momentos onde o Knicks precisava responder uma bola do Knicks, uma bola do Spurs, ou precisava de uma bola pra dar uma desgarradinha, foi ele que foi lá e, pô, carimbou. Muito bem no jogo de hoje, terminou com 15 pontos e 3 bolas de 3. Foi um ótimo jogo do peladeiro Jordan Clarkson. Tyler Kolek também no quarto período, enorme, né? Muito importante ali na construção, na criação, ajudando ali o Jalen Brunson na criação, nos momentos ali de saída de bola, onde o Spurs estava pressionando o Brunson. O Tyler Kolek foi muito importante para dar um desafogo, né, para dar um suporte pro Brunson. Foi muito bem o Tyler Kolek, terminou a partida com 14 pontos em 20 minutos, 5 assistências, jogou muito. Ele que é um menino que eu sempre falei muito bem aqui no canal, né, quem me acompanha já me ouviu falar várias vezes do Tyler Kolek. É um menino que eu queria muito que tivesse tido mais espaço ano passado, só que o Thibodeau não confiava nele. O Mike Brown não. O Mike Brown mostra confiança, bota o menino pra jogar. Pô, o Mike Brown, ele deixou o Mikal Bridges no banco, no clutch time, pra fechar com o Tyler Kolek. E não é que o Mikal Bridges machucou, não. Ele, opção do técnico. E foi uma escolha extremamente acertada por parte do Mike Brown. Tyler Kolek teve um fechamento de jogo excelente. Uma tomada de decisão incrível. Anunoby, uma atuação enorme. O segundo tempo dele não foi tão impactante como o primeiro. O primeiro tempo do OG foi surreal. Foram 20 pontos no primeiro tempo, né? No segundo tempo ele marcou só 8, mas aparecendo em momentos importantes, matando bolas de 3 importantes, conseguindo também gerar alguns pontos de segunda chance, gerar segundas posses, posses extras no caso, defendendo demais. Fechou a partida com 28 pontos, 5 de 10 no perímetro, 10 de 17 no geral, 1 toco, 9 rebotes, sendo 4 ofensivos, enorme também na partida. Obviamente, né, Jalen Brunson, né, o capitão Jalen Brunson, que levantou, né, o troféu de MVP da Copa da NBA, muito merecido o MVP do Jalen Brunson, inclusive, foi muito bem hoje. Poderia ter sido pro OG? Poderia, mas considerando o torneio inteiro, o Jalen Brunson mereceu o troféu, fez uma final muito boa também, 25 pontos para ele, 8 assistências, mesmo, né, tendo o Stephen Castle no cangote dele o jogo inteiro, conseguiu criar, conseguiu gerar ótimas bolas ali em situações de isolation, em situações de meia quadra. Foi muito bem o Jalen Brunson. Inclusive a entrevista dele ali durante a comemoração foi muito bacana, né? Enaltecendo o trabalho do Kolek, do Anunoby, do Clarkson, do Mitch Robinson. É um puta líder, né? O Jalen Brunson é um líder incrível, baita franchise player, baita figura, né, desse time do Knicks, né? É sempre legal lembrar que se não fosse o Jalen Brunson, esse time do Knicks não teria sido montado, cara, porque foi a grana que ele abriu mão na renovação dele que permitiu que o Knicks contratasse o Anunoby, renovasse com o Towns, renovasse com o Mikal Bridges. Se não é o Jalen Brunson deixando uma puta grana na mesa, coisa que a maioria dos franchise players jamais fariam numa renovação, esse time do Knicks não teria sido montado e não teria sido campeão hoje. Então, são nesses momentos que a gente tem que lembrar do que o Jalen Brunson fez por esse time, do que o Jalen Brunson tem feito por esse time. Eu vejo muito torcedor do Knicks, hoje menos, mas até ano passado eu via muito torcedor do Knicks achando loucura eu falar que o Brunson já era maior do que o Carmelo no time, na franquia. Desde o ano retrasado eu falo isso, que pra mim o Brunson já era maior do que o Carmelo Anthony. Só que muita gente relutava, falava, não, o Carmelo é maior e tal. Só que hoje, cara, e não só pelo título de hoje, tá? Que tem um peso importante. Eu sei que muitos vão querer desmerecer a copinha, mas a NBA Cup tem um peso grande, ainda mais pra uma franquia que não ganha nada foi a primeira vitória, foi o primeiro título do Knicks no século. Isso é muito relevante. Mas não é por conta da NBA Cup em si, é por toda a construção do Jalen Brunson como essa figura de liderança nesse time. Um cara que chegou totalmente, assim, ninguém acreditando, mas ninguém botando muita fé, muita gente torcendo o nariz. Eu
Aqui não tem problema nenhum em admitir isso. Eu fui um dos caras que chegou aqui e falou, pô, o Knicks tá pagando muito pelo Jalen Brunson. 100 milhões o Jalen Brunson é muito dinheiro. Eu falei isso aqui. E na época, era meio que uma visão geral, assim. Era meio que um consenso que 100 milhões pro Jalen Brunson era muito. Porque o que era o Jalen Brunson quando ele chegou no Knicks? Era um role player em Dallas, que havia feito um ótimo playoff, né, juntamente com o Luka. E é isso, tipo, um armador baixo, né, com várias questões defensivas, que nunca foi primeira opção de nenhum time, que nunca foi a primeira opção de nenhum ataque. Ele chegou no Knicks pra ser o líder do time, junto com o do Randle. Então, na época, fazia sentido as desconfianças, os questionamentos. Só que, já no primeiro ano dele, ele já deixou claro que 100 milhões estava barato por ele, né? Inclusive, né, muito massa lembrar que quando ele tava negociando com o Dallas, ele pediu uma extensão de 55 milhões, né? 4 anos por 55 milhões e o Dallas não quis. 2 vezes. E Dallas Mavericks, né? É uma decisão melhor do que a outra, né? Meu Deus do céu. Ei, Dalão da massa. Mas enfim, fazia sentido as desconfianças, mas já no primeiro ano ele já deixou claro que 100 milhões estava barato. E hoje, bicho, o contrato do Jalen Brunson é a maior pechincha que tem na NBA. Indiscutível. Um franchise player, é que eu acho que muita gente talvez não saiba. Galera, o Jalen Brunson, ele ganha. É surreal. O contrato do Brunson é de, pegando aqui valor anual, essa temporada ele vai ganhar 34 milhões. Temporada que vem 37, 27, 28, 40 milhões. Isso é por ano, é o que o Jalen Brunson ganha por ano. Qual franchise player do calibre do Jalen Brunson ganha isso? Nenhum, todos ganham mais. Mas ele não. Ele pensando no time, e sim, foi uma decisão pensando no time, ele abriu mão, falou, não, eu deixo essa grana na mesa pra vocês usarem pra contratar pra melhorar o time. Poucos fazem isso. O que o torcedor do Lakers queria que o LeBron fizesse, o Jalen Brunson fez. Só que o Jalen Brunson fez no auge. No auge. Essa era a janela que era pra ele ganhar dinheiro pra caralho, que era pra ele pegar o maior contrato dele. Ele falou, não, eu quero um time bom, eu quero levar esse Knicks pro título. Esse é o título que ele queria? Não, ele quer a NBA, ele quer ganhar o Larry O'Brien. Mas, irmão, já tirou o Knicks da fila. Fruto dessa decisão dele e do trabalho que ele vem fazendo desde que chegou no Knicks, que é uma coisa impressionante. Assim, um jogador incrível, com números incríveis, com recordes incríveis. O jogador que botou o Knicks na sua primeira final de conferência em anos. E hoje lidera o Knicks pro seu primeiro título no século, cara. Isso é muito grande, cara. Isso é muito grande. O Jalen Brunson, pra mim, ele tá já na primeira prateleira de ídolos do Knicks. Cara, a primeira taça do Knicks em 52 anos, gente. Porra, bicho, isso é muito grande, velho. Isso é muito grande, tá maluco? Então, pra mim, o Jalen Brunson, ele já tá na primeira prateleira de ídolos do Knicks. Nessa geração, pra mim, não tem nem discussão com o Carmelo. Pra mim, hoje, não dá pra colocar os dois na mesma prateleira. Em relação ao Knicks. Para mim, o Jalen Brunson ele é infinitamente superior ao Carmelo Anthony no Knicks. E vou te falar que na carreira o Jalen Brunson tá quase já... Assim, o debate é bom, tá? O debate é bom. Mas não vou me aprofundar muito, não é a intenção desse vídeo. Então, assim, é um cara enorme que foi o responsável por tudo, cara. Foi o responsável por tudo que o Knicks vem vivendo nos últimos anos. Um Knicks competitivo, um Knicks que é protagonista, né? E que ganha o seu primeiro título em 52 anos. Isso é muito grande, cara. Jalen Brunson, ele é absurdo. Sou fã pra caramba dele. Quem mais? Pô, a gente tem que elogiar o Karl Anthony Towns, né, bicho? Né? Hoje ele jogou machucado, né? Sofreu uma lesão no joelho e permaneceu em quadra. Foi um jogo brilhante do Towns? Cara, não foi um jogo brilhante. Mas ele contribuiu. 16 pontos, 11 rebotes, 4 rebotes ofensivos. Ele ajudou muito nessas posses extras que foram extremamente valiosas para o Knicks no jogo inteiro. Então, o Towns merece elogios. Josh Hart, como sempre, um leão em quadra. E o Mike Brown, né? Mike Brown, que foi o responsável por botar o Kings nos playoffs depois de sei lá quanto tempo. Ele agora pode botar no currículo dele que ele tirou o Knicks da fila, cara. Pô, o Mike Brown... Eu gosto muito do Mike Brown. Eu sei que ele tem suas limitações, né? Defensivamente, ele tem algumas questões, mas eu acho que ele é um cara que sabe muito de bola, obviamente, né? É um cara que tem ideias de jogo que me agradam,
Um cara que tem... É um técnico que tem assinatura. Você vê um time do Mike Brown jogar, você não precisa ver o Mike Brown na beira da quadra. Porque você identifica que é o time do Mike Brown. Velocidade, transição, né? Pé embaixo toda hora. Esse é o estilo Mike Brown. Movimentação de bola. E aí é muito louco ver como que esse Knicks, ele já tem a carinha do Mike Brown, mas ele meio que é uma mistura do Mike Brown com o Thibodeau, porque é esse pé embaixo no ataque, essa movimentação de bola toda hora, é esse ataque dinâmico com a entrega física, a entrega né, em toda a posse, brigando por cada bola, fisicalidade lá no alto, que era característica do trabalho do Tibbs. Então é muito legal ver essa versão do Knicks, né, que ainda tá em construção. A gente tá em dezembro ainda. Esse time vai chegar no seu ápice, cara, fevereiro, mais ou menos. A gente tá vendo o começo desse Knicks ainda. E já é sensacional. E uma última coisa sobre o Knicks pra falar sobre San Antonio, que tem alguns pontos pra falar sobre San Antonio também. Se tem uma coisa que esse Knicks sabe fazer melhor do que ninguém na NBA, é sofrer. E isso vem de um tempo, desde o ano passado. Pega as séries do Knicks no ano passado, no playoff. Em todas, o Knicks, em algum momento, teve que sobreviver. Em todas o Knicks, em algum momento, teve que, sabe, respirar por aparelhos. E com exceção da final contra a Indiana, em todas deu certo. Em todas o Knicks conseguiu dar um jeito de sobreviver. E hoje não foi diferente. Igual eu falei, não foi um jogo dominante, não foi um jogo lindo. Foi um jogo onde o Knicks, durante 3 quartos, foi pior do que San Antonio. San Antonio teve algumas chances de matar o jogo antes do quarto período. San Antonio poderia muito bem ter chegado no quarto período vencendo por uns 15 pontos. Isso tava palpável, assim. Palpável. Entendeu? Só que o Knicks sobreviveu. Numa posse defensiva, num rebote ofensivo que pegou, num turnover que forçou, na sorte de San Antonio desperdiçar, né, vários wide opens que teve. O Knicks sabe sofrer e sabe sobreviver. Isso é algo que tem um valor grande. É sustentável no longo prazo? Em todo jogo você tem que sobreviver? Não. Em algum momento vai dar merda, como deu contra a Indiana. Mas isso bem balanceado, isso bem dosado, pode te fazer chegar longe. Pode te fazer chegar longe. E isso é algo que o Knicks tem muito, cara. Os caras sabem sofrer pra caralho. Isso é muito foda. Eu admiro muito isso, entendeu? Então, é uma conquista sim que tem que ser comemorada. É uma conquista sim que tem que ser celebrada. E esse time do Knicks, ele tem... Não durmam nesse time do Knicks, gente. Eu sei que o leste é fraco, eu sei que, né, o contraste com os times do oeste é grande, mas... E aí é um papo meio piegas, mas é verdade. A camisa tem um peso, irmão. Não tô falando que foi isso que fez a diferença hoje, porque a camisa do San Antonio é pesadíssima, uma das mais pesadas da NBA. Mais pesada do que a do próprio Knicks. Mas... isso, sabe, tem um valor. Ainda mais no playoff, onde tem o mando de quadra, coisa que na NBA Cup não tem, o jogo foi em Vegas. Mas no playoff, o fator Madison Square Garden tem um peso muito grande, né? Inclusive o Knicks, no Garden, nesse ano, perdeu pouquíssimos jogos, né? Enfim, depois eu busco aqui a estatística. Então, não durmam nesse New York Knicks. Esse time é muito bom, já foi campeão, vem sendo um dos times mais quentes da NBA no momento. E é um título que tem sim que ser comemorado, por isso que eu vou botar fogos mais uma vez pra gente encerrar esse segmento do Knicks pra gente falar sobre San Antonio. Então, ó, fogos pro New York Knicks. Parabéns novamente. É título, irmão. Título é título. Título é título. E tem que ser comemorado pra caralho. Tem que ser comemorado demais. Sobre San Antonio, irmão, vamos lá. Como eu disse, foi um jogo que San Antonio teve inúmeras chances de matar, inúmeras chances de vencer, né? San Antonio foi melhor durante os 3 primeiros quartos, teve o controle do jogo, né? No primeiro tempo mesmo tendo sido equilibrado, o San Antonio foi mais senhor do jogo. O Knicks teve que ralar mais do que San Antonio no primeiro tempo. O Knicks teve que matar as bolas mais difíceis. E no terceiro quarto, pra mim, San Antonio foi muito melhor. Só que o máximo de vantagem que San Antonio conseguiu levar no fim do terceiro quarto foram 5 pontos. Chegou a abrir 11, mas só levou 5. Igual no primeiro tempo. O primeiro tempo de San Antonio, pra mim, foi melhor do que o do Knicks. Só levou 2 de vantagem. Então, se tem uma coisa que faltou em San Antonio hoje, foi frieza pra matar o jogo antes. Pra matar o jogo cedo. Foi isso que faltou pra San Antonio hoje. Pra além de, né,
dos problemas de rebotes ofensivos, que hoje foi o que matou San Antonio, para além das atuações individuais abaixo de alguns jogadores, como Harrison Barnes, fez um jogo horrível, Harrison Barnes. O De'Aaron Fox, até o terceiro quarto, ele vinha fazendo um jogo bom, um jogo seguro, só que no quarto período o De'Aaron Fox foi muito abaixo. O próprio Devin Vassell, né, fez um jogo abaixo também. Keldon Johnson não ajudou muita coisa, Julian Champagne fez um jogo abaixo, o Wembanyama, sim, fez um jogo abaixo. Mesmo com a restrição de minutos, ele jogou 25 minutos, marcou 18 pontos com 7 de 17 nos arremessos, né? Não conseguiu ter o mesmo impacto que teve contra o Oklahoma, muito longe disso, inclusive. Muito longe do mesmo impacto, forçando muitas bolas. No final do jogo, igual eu falei, teve ali umas 2 hero balls que não tinha necessidade dele forçar e errou. Mas óbvio, tem que colocar no contexto que ele tá voltando de lesão, ainda não tá 100%, beleza, mas contra o Oklahoma isso não fez diferença. Enfim, mas para além dos individuais que foram abaixo e de questões táticas, questões de até de vontade em alguns lances, o que faltou pro Spurs foi sangue frio e experiência. É o tipo de coisa que esse time vai aprender. Com certeza, San Antonio sai muito melhor em termos de experiência dessa NBA Cup. A experiência que esses moleques tiveram enfrentando o OKC e enfrentando o Knicks hoje nesses jogos, né, de real pressão e tudo, cara, isso vale ouro e isso vai fazer uma diferença absurda pro crescimento desse time. San Antonio é um dos times mais promissores que a NBA tem, se não o mais promissor. É um time que conseguiu juntar uma quantidade de talento jovem que é uma coisa impressionante. Você tem o Wembanyama, você tem Stephen Castle, que hoje, apesar de ofensivamente ele não ter ido tão bem na questão de pontuação, cara, ele deu 12 assistências entregando uma puta defesa. O Stephen Castle jogou muito, marcando o Jalen Brunson o jogo inteiro, vindo de um jogo onde ele marcou cheio o jogo inteiro. E foi muito bem nos 2 embates. Então, você tem Stephen Castle, você tem Devin Vassell, você tem o Wembanyama, obviamente. Você tem Dylan Harper. Dylan Harper hoje jogou pra caralho. Se tem um jogador que jogou muito hoje em San Antonio, foi o Dylan Harper. Que jogo do Dylan Harper, mano. 21 pontos, 7 rebotes, 5 bolas de 3. Defensivamente, um monstro. Que jogador é o Dylan Harper. Sou muito fã desse moleque. E não é de agora, né? Já sou fã desde a época do draft. Jogou muito hoje. Então é um time que tem uma reunião de talento jovem muito grande. Chegou um De'Aaron Fox ali do nada pra dar uma complementada. Então é um time extremamente promissor, só que é um time novo ainda, é um time jovem, que vai errar, que vai falhar, que vai pecar em coisas que não dá pra pecar num jogo eliminatório. Não dá pra você ceder pro seu adversário 23 rebotes ofensivos no jogo. Não dá. Não dá pra você ceder tanto ponto de segunda chance pro adversário. Não dá pra você ser melhor do que o seu adversário durante 3 quartos e chegar no quarto período vencendo por só 5. Não dá pra você tomar num começo de quarto período, num jogo decisivo que vale taça, uma run de 15-4, 15-2, entendeu? Tomou 10-0 nos primeiros 2 minutos. 15-3, tá? 15-3. Aos 8 minutos o Knicks estava vencendo o quarto período por 15-3. Não dá. Entendeu? Não dá. E só uma estatística que é interessante, e aí diz muito também sobre o jogo abaixo do Wemby. O Knicks pegou, de todos os rebotes ofensivos que o Knicks pegou no jogo, que foram, repito, 23, 14, a maioria, né, basicamente, veio nos minutos com o Wembanyama em quadra. Isso diz muito sobre a falta de atenção do Wemby em vários momentos, entendeu? Então, são coisas que San Antonio vai aprender, entendeu? É óbvio que o torcedor fica chateado, porque San Antonio, na minha opinião, era favorito pro jogo de hoje, depois de ter eliminado o Oklahoma, então o torcedor tava com a expectativa, mas, gente, só de San Antonio ter chego nessa final, eliminado o OKC e ter jogado melhor do que o Knicks durante 3 quartos, o Knicks que é um time mais experiente, um time que vai pra playoff nos últimos anos todos, acabou de ser finalista de conferência, cara, isso é muito grande, mano, é muito grande. E esse time vai melhorar muito ainda com o decorrer da temporada. Da mesma forma que o Knicks ainda não tá na sua melhor versão, o San Antonio também não tá na sua melhor versão. Você tem o Dylan Harper em franca ascensão, você tem o Wembanyama voltando de lesão ainda. Esse time do Spurs, no pós-All-Star, vai estar o diabo. Vai estar o diabo de asa. Eu que, antes da temporada começar, não tinha tanta confiança em San Antonio pegando vaga direta, por eu achar que esse time precisaria de um tempo a mais pra maturar. Hoje, a minha perspectiva é de San Antonio pegando o mando de quadra, assim, com uma certa tranquilidade até.
Porque esse time tá muito melhor do que eu esperava. Eu esperava San Antonio jogar o que tá jogando hoje, ano que vem, temporada que vem. E eu esperava San Antonio jogar o que deve jogar no pós-All-Star, se pá em 27. Tá muito acelerada essa evolução. Mérito dos jogadores que estão maturando muito rápido. Cara, o Dylan Harper parece que tá jogando na NBA há 6 anos já. É surreal. Mas mérito também do Mitch Johnson, que é um técnico que a torcida pegava muito no pé. Eu também não gostava do trabalho do Mitch Johnson, não vinha gostando do trabalho dele. Só que, cara, você pega aí o recorte das últimas 3, 4 semanas, a evolução do Mitch Johnson como head coach, como técnico, é brutal. É brutal. Em termos de rotação, decisão durante o jogo, né? Ideias de jogo colocadas em prática. Por exemplo, as lineups com 3 guards, cara, tá dando muito certo, né? Os minutos de Dylan Harper, Stephon Castle e De'Aaron Fox juntos são muito bons, são muito positivos. Então, San Antonio tá numa franca evolução. E não é uma derrota hoje que, tá tudo uma merda, troca o De'Aaron Fox. Eu até acho que o San Antonio deveria explorar o mercado do De'Aaron Fox. Mas não é por conta do jogo de hoje, é por uma questão estratégica de aproveitar o mercado. Mas enfim, é só uma visão que eu tenho, não vou também me aprofundar muito nisso. O ponto é, San Antonio pecou muito no jogo de hoje, vacilou pra caralho, mas é normal de um time jovem do jeito que tá ainda em construção, que tá ainda em evolução. Então, é isso, basicamente. É um time bom pra caralho, que hoje foi mal. O Wembanyama foi mal em não matar o jogo quando teve a oportunidade. O Wembanyama não fez um bom jogo. Definitivamente ele não fez um bom jogo. Mas isso não define o que é o Wembanyama, não define o que é San Antonio. Esse time é bom pra caralho e vai dar trabalho demais, especialmente no pós-All-Star. Repito, pós-All-Star de San Antonio tende a ser uma coisa espetacular. Se o Wembanyama não machucar de novo, bater na madeira, cara, vai ser uma coisa maluca esse time de San Antonio. Assim como o Knicks também deve ter um crescimento muito legal a partir de fevereiro, que é onde o trabalho do Mike Brown deve dar uma apurada ainda maior. Mas enfim, mais de meia hora de vídeo, acho que tá de bom tamanho. Parabéns, New York Knicks, novamente. Parabéns, torcedor do Knicks. Comemora, tem que ficar feliz pra caralho. Se o Thunder tivesse sido campeão da Copinha, da Copa da NBA, pô, ia tá, porra, abrindo a bunda aqui no vídeo, porra. Ia tá estourando champanhe, pá, ia tá maluco. Então, o torcedor do Knicks tem que comemorar demais. Aproveita. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Nos vemos amanhã com mais conteúdo, com o Switch TV Show. Se bem que amanhã não vai ter Switch TV Show não, tá? Amanhã não vai ter Switch TV Show. Amanhã vai ter outros conteúdos saindo. Mas vai ter conteúdo saindo do mesmo jeito. A gente se vê amanhã. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de conferir as promoções lá da Centauro e de usar o cupom SWISH10, porque aí você garante 10% de desconto. Vale a pena. E obrigado, gente. Obrigado mesmo pela audiência. Parabéns, New York Knicks, pelo título. Parabéns, San Antonio, pela campanha. Campanha maravilhosa. Esse time é muito bom. Eliminou meu tandão. Então tem que respeitar. E obrigado, gente. Valeu. Beijão e tchau.